Olá pessoal, continuando nossos vídeos, nosso curso de extensão do ensino médio, do estágio de ensino médio, sobre o tema jogos pré-desportivos, atividades físicas para jovens com deficiências graves, linhas de ensino, desenvolvimento motor e psicomotricidade. Então, eu quero falar com vocês hoje. Eu vou começar lendo sobre esse livro de atividades físicas para jovens com deficiências graves. Eu vou estar lendo o conceito dos autores aqui com vocês e a gente vai comentando. Atividades físicas para jovens com deficiências graves. Foi escrito para auxiliar professores do ensino fundamental e médio a ministrar atividades físicas para alunos com deficiências graves, como paralisia cerebral, espinha bífida e outras limitações ortopédicas que restringem sua mobilidade. Esses alunos provavelmente não têm condições de participar de um programa convencional de educação física com os seus colegas de turma ou podem precisar de auxílio especial para ser incluídos nessas atividades. Como eu passei ontem para vocês no vídeo anterior, temos atividades bem legais aqui, bem assim, que não forçam muito o educando e que tem uma proposta bem legal. Embora tenha sido escrito com o intuito de auxiliar professores da rede escolar, esse livro também é útil para ampla gama de profissionais, como especialista em educação física adaptada, professor de educação especial, especialista em recreação terapêutica, professor de educação física e outros profissionais que planejam ou executam programas de atividades para jovens com deficiências físicas graves. Assim, eu faço licenciatura em educação especial. Esse livro, para mim, ele é bem amplo porque ele tem umas atividades, assim, que eu acho que ao mesmo tempo auxilia a criança naquela atividade e ajuda ela a desenvolver também alguns questionamentos. E para mim eu achei bem interessante. Tem 50 atividades, que pode ser aplicada diretamente aos alunos com deficiência e a gente pode estar modificando conforme a nossa necessidade com os alunos. A gente, na observação com os alunos, a gente pode estar modificando eles, São atividades fáceis de preparar e de conduzir e requerem o uso de equipamentos comuns. Estão dispostos de acordo com as habilidades físicas necessárias para sua execução. Portanto, selecionar atividades mais apropriadas para cada aluno é bem simples. Uma vez que seguir uma ordem ou sequência, você poderá escolher a acadêmica ou motores que desejar atingir dentro do seu programa de educação individualizado para os alunos. Apesar de atividades aqui descritas vierem especialmente com os efeitos físicos dos exercícios, todas elas também se destinam a melhorar o bem-estar psicológico dos alunos, porque eles têm aquela interação. Essas atividades você pode estar incluindo numa escola de inclusão com esses alunos também, e estar adaptando para esses alunos e outros alunos também participando, nas suas limitações, vendo as limitações dos colegas de sala, e assim poder ajudar, poder auxiliar também, que é muito importante, dentro de umas escolas de educação especial. Deixa eu ver também. Apesar de atividades especialmente para os exercícios, igual eu falei para vocês já, com o resultado dessas atividades, pode-se notar que elas expressam atitudes mais positivas, mais autoestima e confiança para maior disponibilidade de atingir com as pessoas ao seu redor. Essas atividades são destinadas às crianças e adolescentes inseridos no sistema público de educação especial, ensino fundamental e médio, dos 11 aos 17 anos. Essa faixa etária foi selecionada para dar apoio às leis públicas que declaram que a educação física é um serviço exigido para crianças e adolescentes com idade entre 0 e 22 anos, que se qualificam para serviço de educação especial em decorrência de uma deficiência específica ou atraso no desenvolvimento. Os programas de atividade física devem se basear em padrões adequados em relação ao conteúdo. Por essa razão, a atividade escrita nesse livro refere-se às normas estabelecidas
na NASPE, organização profissional norte-americana que estabelece padrões e diretrizes para as práticas de educação física e esportes. Sua lista de padrões quanto a habilidades desses alunos de pré-escola e o ensino médio ajuda a definir que o aluno deve saber ou ser capaz de desempenhar como resultado o seu envolvimento em um programa de educação física de qualidade. Os 6 critérios que definem a pessoa como fisicamente educada são: critério 1. Demonstra habilidade motora e padrões de movimento necessários para cumprir uma variedade de atividades físicas. Então, para você estar também aplicando essas atividades, tem que estar em consideração com esses critérios, tá? Não é assim, pegar qualquer criança e já desempenhar a atividade. Não, você tem que estar avaliando que a criança atinja aqueles critérios e possa estar fazendo essa avaliação. Essas atividades. Que é o critério 1. Demonstra habilidades motoras e padrões de movimentos necessários para cumprir uma variedade de atividades físicas. Critério 2. Demonstra a compreensão de conceitos, princípios, estratégias e táticas relacionadas ao movimento, aplicando a aprendizagem e o desempenho das atividades. Critério 3. Participa regularmente de atividades físicas. Critério 4. Atinge e mantém um nível de melhora na saúde em relação à sua capacidade física. Critério 5. Demonstra comportamento pessoal e social responsável, respeitando os ambientes de atividades físicas, tanto o próprio como das outras pessoas. Critério 6. Valoriza a atividade física no que se refere à saúde, divertimento, desafio, expressão individual e ou interação social. Os critérios estabelecidos pela NASPE também fornecem diretrizes para um programa de educação física de alta qualidade. Elas estabelecem que o aluno deve ter oportunidade de aprender recebendo períodos educativos que totalizam no mínimo 150 minutos primários e 225 minutos no ensino fundamental e médio, ou seja, no primário, que eles falam que é primário aqui, mas que não é mais, que é o ensino fundamental 1, que é 2 horas e 30 minutos, e no ensino médio 2, no ensino fundamental 2, desculpa, e médio, no ensino médio, 3 horas e 45 minutos por semana. Em virtude de atividades escritas nesse livro, ser destinado às crianças devem ser inseridos no sistema de educação pública americano. Eles foram desenvolvidos com base nas diretrizes e padrões da NASPE. Vamos ver as organizações das atividades. Então, as atividades aqui descritas foram planejadas para aumentar e manter o níveis e força muscular, resistência cardiorrespiratória, flexibilidade de jogos com deficiência. Além também destinam a experiências positivas que aumentam a autoestima, a confiança, o bem-estar psicológico geral deles. As atividades estão agrupadas em capítulos que abordam 4 categorias em relação à boa forma física: equilíbrio, flexibilidade, força muscular e resistência cardiorrespiratória, coordenação entre os olhos e as mãos, entre os olhos e os pés e a movimentação espacial. E a seguir são encontradas explicações. No vídeo anterior, eu estou passando umas atividades que é relacionada ao equilíbrio e à flexibilidade, né? Que são 10 atividades descritas aqui nesse livro. Eu passei, eu acho que foi 4 ou 5 atividades no capítulo anterior. Deixa eu confirmar aqui. As atividades que eu passei no capítulo anterior foi desafio do saquinho de feijão, né, que eu tinha passado para vocês. Boliche com o corpo, né, acertar os bastãozinhos de boliche com o corpo. Pegar bolhas.
escalando parede, pulando corda com vareta de barraca, e aeróbica com pratos. Então, foi essas atividades que eu passei para você no vídeo anterior, né? Hoje vamos falar sobre algumas outras atividades sobre o equilíbrio e a flexibilidade, para a gente fechar essa parte de equilíbrio e flexibilidade e começar a falar sobre força muscular e resistência cardiorrespiratória. Então, essas atividades de equilíbrio e flexibilidade são voltadas para o aumento e manutenção do equilíbrio e da flexibilidade. Elas envolvem os movimentos de extensão dos membros superiores e inferiores do corpo para alcançar um objetivo: a manutenção da posição de alongamentos ou de postura corporal por um longo período, ou manipulação de um objeto equilibrando-se ou se adequando-se sobre uma área específica do corpo. Então eu vou passar para vocês as atividades agora. Você está vendo, a gente está finalizando elas e continuando com as outras. A atividade que eu vou passar aqui, ó, controle do caminho. Deixa eu mostrar as imagens para você aqui. Como vai ser essa atividade? Conceitos primários, equilíbrio e flexibilidade. Conceito secundário, coordenação, olho, pé, precisão. Objetivo da atividade: impulsionar uma cadeira de rodas ou uma prancha com rodinhas no controle de um caminho específico. Então, a criança vai estar lá na sua cadeira de roda, habitual mesmo, uma adaptada que tenha na escola, dependendo do local, e vai estar fazendo um trajeto conforme o caminho que a professora traçar a rota aqui no chão. Equipamento: giz ou fita, também é possível usar cones ou tapetes para marcar o caminho. Preparação: marque o caminho com duas linhas paralelas separadas por aproximadamente 1,5 m de distância do chão, usando o giz ou a fita adesiva. Você poderá fazer caminhos simples ou complexos, dependendo do nível funcional dos alunos. Procedimentos: peça os alunos para iniciar em uma das extremidades do caminho. Ao seu sinal, os alunos deverão impulsionar suas cadeiras de rodas ou prancha com rodinha pelo caminho, tentando se manter dentro das linhas paralelas e chegar às outras extremidades. Variação e tornar a atividade mais fácil. Incentiva os alunos a se concentrar em manter somente uma das rodas no caminho. Faça um caminho bem simples e amplo. Empurre os alunos enquanto eles falam em direção à sua velocidade. Variação para se tornar a atividade mais complexa. Trace um caminho mais estreito, faça um traçado do caminho mais complexo e peça aos alunos que para percorrerem-se nas costas. Oriente os alunos a usarem pranchas com rodinhas. Incentive os alunos a contarem o número de vezes que se desviaram do seu caminho, ultrapassando as linhas. Depois peça que tentem diminuir esse número. Cronômetro, né? O tempo que foi gasto no percurso e desafio a bater os seus tempos. Questões informais para avaliação. O aluno é capaz de seguir o percurso marcando o chão enquanto mantém o equilíbrio? O aluno é capaz de manter-se em linha por todo o caminho até o final do trajeto? Daí vocês vão estar fazendo isso com os alunos, conforme a sua limitação, adaptando conforme o caso, certo? E ver se questionamentos em questão para ver se está dando certo, se deu tudo ok nas atividades, né? Daí a próxima atividade que eu vou mostrar para vocês aqui é bola no gol. Vamos para uma criança de cadeira de roda ali, né? Um adolescente ali, uma criança. Já tá fazendo esse trabalhinho. Então, bola no gol. Conceitos primários: equilíbrio e flexibilidade.
Conceitos secundários: coordenação olho, mão, olho e pé. Objetivo da atividade: rolar uma bola grande para a ginástica para uma área designada sem que a bola seja bloqueada por outro aluno oponente. Então a criança vai ter que rolar essa bola de ginástica, uma bola grande, né? Igual mostra aqui. Para uma área que a professora designou que ele tem que rolar e que outro aluno não consiga pegar. Equipamento: bola grande para a ginástica. Preparação: em uma área grande, livre de obstáculo, pelo menos de 7,5 metros de extensão, que possui uma parede livre e uma distância de braço estendida por toda a área. Isso é uma área grande para estar fazendo essa atividade. Procedimentos: 2 alunos são necessários para conduzir essa atividade. Os alunos ficarão em cadeira de rodas ou em cadeira comum. Posicione os alunos aproximadamente 1,5 metros, um pouco mais distante de um braço. Ele é uma parede livre, variando uma para a outra, cerca de 7,5 metros de distância. O aluno começa com a bola de ginástica e, ao seu sinal, a bola rola e coloca a bola para frente e para trás, tentando fazer com ele passe para outro aluno, que tentará bloquear a bola. Os alunos poderão usar qualquer tipo de parte do corpo para rolar a bola e para poder bloquear. Então, esse aluno vai poder, se ele está ali na cadeira de rodas, se movimenta nas pernas, ele pode usar a mão para movimentar, ele pode usar a própria cadeira de rodas para estar batendo na bola e os outros alunos também para tentar bloquear ele, né? Sem muito alvoroço, com todos os cuidados, sem correria, né? Variação para tornar a atividade mais fácil. Incentiva o aluno a usar objetos para tentar bloquear a passagem da bola. Então, você pode usar alguns objetos para estar auxiliando ali. E explique que pode usar cadeiras e rodas para bloquear a passagem da bola. Porque esse aluno que está chutando a bola, né, com qualquer parte do corpo, ele tem que chegar ao alvo que a professora marcou e todos os alunos têm que estar bloqueando. Oriente os alunos a jogarem no nível da mesa. O objetivo passa a ser evitar que a bola role para fora da mesa. Aqui a professora orientou jogar a bola em cima de uma mesa e está movimentando ela na mesa. Que aqui na imagem ela mostra no chão. Aqui o objetivo da atividade é atirar a bola entre a cadeira e a parede. A cada bola que atingir o alvo, marca um ponto. Então aqui, essa atividade aqui, o professor quer que o aluno bata na parede. E ela tem que bloquear esse aluno para ele não bater. Variações para tornar a atividade mais complexa. Posicione os alunos em uma distância de 1,5 metro da parede livre. Incentive os alunos que consigam jogar fora da cadeira de rodas ou jogo ajoelhados. Aumenta a distância entre os alunos. Então, questões informais para avaliação. O aluno é capaz de mover para frente e para trás a bola de ginástica? O aluno é capaz de impedir que a bola role usando o corpo ou algum objeto? Daí são questões que vocês usam para estar avaliando aquela atividade se deu certo. Aqui outra atividade. Deixa eu mostrar para vocês a imagem. Aqui, ó, sente-se e puxe. A criança vai estar sentada na cadeira de roda puxando uma corda. Vamos lá. Conceitos primários: equilíbrio e flexibilidade. Conceito secundário: fortalecimento muscular, resistência cardiorrespiratória. Objetivo da atividade: segurar em uma corda e puxar a si mesmo para frente o mais rápido possível. Equipamento: uma corda de aproximadamente 6 metros de comprimento, grande, gancho ou poste de tabela de basquete para fixar a corda, plancha com rodinhas apropriado, cadeira de rodas. Preparação: prenda uma extremidade da corda de forma segura e uma grade, gancho ou poste de tabela de basquete e não mais do que 1,5 metro do chão. Coloque a corda reta,
Prepare várias cordas para os alunos. Procedimentos. Peça aos alunos que segurem a ponta solta da corda com as duas mãos. Elas devem estar sentadas na cadeira de rodas ou em uma prancha com rodinha, se apropriado. Ao seu sinal, os alunos se puxam com uma mão sobre a outra até que a outra ponta da corda o mais rápido possível. Variação para se tornar a atividade mais fácil. Instrua os alunos a segurarem a corda enquanto você move de um lado para o outro. Ajude-os usando a técnica de mão sobre mão. Então aqui ele vai estar segurando com as duas mãos. Atividade. Com cuidado também, Variação para tornar a atividade mais complexa. Incentive a competição de 2 ou mais alunos. Peça aos alunos que se movimentem para trás até que a corda fique esticada. Questões informais para avaliação. O aluno está puxando em direção ao local desejado usando o movimento de uma mão sobre a outra. Você está puxando e está usando esse movimento da mão sobre a outra. O aluno é capaz de se equilibrar na prancha com rodinhas ou na cadeira de rodas enquanto segura a corda. Tem que ver tudo isso e colocar em questão. Aqui é outra atividade que podemos fazer com jovens e adolescentes. Voleibol sentado. Jovem adolescente com deficiências físicas, Com deficiências graves também, conforme a aplicação da atividade. Conforme a alimentação do aluno. Conceitos primários: equilíbrio e flexibilidade. Conceitos secundários: coordenação, olho-mão, atingir um alvo. Objetivo da atividade: bater em uma bola de praia sobre uma rede usando a mão ou a cabeça enquanto se mantém em uma posição sentada. Então, aqui nessa atividade, tem que usar uma bola de praia, usar a mão ou a cabeça para bater e você estando nessa posição. Equipamentos: uma bola de praia, um balão grande, uma corda de aproximadamente 3,5 metros de comprimento, um par de cadeiras, objetos para segurar a corda, equipamentos para marcar onde os alunos deverão permanecer durante a atividade. Preparação: cada uma das pontas da corda da cadeira. Você vai amarrar nas cadeiras a corda, fazendo como se fosse uma rede de praia. Ela será uma rede de voleibol, certifique que ela não esteja muito alta em relação ao chão, porque esse aluno está sentado no chão ou na cadeira de roda, dependendo do aluno. Coloque os marcadores de posição da forma simétrica em ambos os lados da rede. Corda para indicar onde os alunos deverão sentar. Procedimentos: peça aos alunos que se sentem nas marcações, divida os alunos na maior e menor habilidade, igualmente em ambos os lados da rede. Use as dicas: ponha as duas mãos em cima da cabeça para saber em que ponto eles estão. E mantenha os olhos na bola. Os alunos deverão bater na bola jogando para frente, usando as duas mãos para fazer que a bola passe em cima da rede. Deixe os alunos usarem as cabeças. Permita que os alunos batam a bola diversas vezes de um lado da sua rede antes de passá-la para o outro lado. Se a bola tocar no chão, permita que o aluno arremesse para cima da rede para começar o voleibol novamente. Variações para tornar a atividade mais fácil. Permita que o aluno segure a bola, deixe-lhe empurrar a bola para fora do seu colo ou da sua bandeja de colo, enquanto outro aluno do time bate a bola antes que atinja o chão. Jogue a bola inicialmente, oriente os alunos sentarem em círculo e baterem a bola jogando uns para os outros. Permite que a bola quisque entre as batidas. Variações para se tornar atividades mais fáceis, mais complexas, mais fáceis já foi.
Conte quantas vezes o aluno consegue acertar a bola antes que atinja no chão. Permita que os alunos iniciem o jogo passando a bola sobre a rede. Use as regras tradicionais do voleibol, por exemplo. Só é permitido dar no máximo 3 toques antes que a bola seja arremessada para o outro lado da rede. Questões informais para avaliação. O aluno é capaz de fazer contato com a bola usando a mão ou a cabeça? O aluno é capaz de ficar sentado durante a atividade? Bom, essas foram as atividades relacionadas a equilíbrio e a flexibilidade. Eu vou estar passando para vocês as atividades, deixa eu ver aqui, de força muscular e resistência cardiorrespiratória, né? As mais a seguir. Vou estar comentando aqui uma referência bibliográfica, do Antônio Roberto Goulart. Vou estar referenciando esse autor no livro, né, para a gente estar conversando sobre os jogos pré-desportivos também, né? Daí eu vou estar falando com vocês sobre essa atividade de força muscular e resistência cardiorrespiratória. São 10 atividades que temos aqui para a gente estar descrevendo, né? Que visam trabalhar força muscular em geral, resistência cardiorrespiratória. Essas atividades envolvem movimento corporal constante, como caminhada, corrida, impulsão da cadeira de rodas, movimentos contínuos dos membros superiores e inferiores do corpo, atividade de treinamento de resistência por meio de uso de equipamentos como faixas elásticas e o peso do próprio corpo, assim como as atividades cujo objetivo é manter o movimento por um determinado período, são projetadas para manter e aumentar a força muscular e a resistência cardiorrespiratória. Daí, as atividades que eu vou estar lendo para vocês, deixa eu falar o nome das atividades aqui, vou mostrar para vocês, depois a gente comenta. Ó, vai ser foguetes de balão. Que é uma atividade de fortalecimento muscular e resistência cardiorrespiratória. Esquivando-se das bolhas. Deixa eu mostrar. Labirinto de laser. Depois vou comentar tudo com vocês, tá? Mini baseball. No meu quintal, não. Diversão com paraquedas. Hóquei com bolinha de ping-pong. Percurso com obstáculos numéricos. Super futebol. Atividades de resistência com faixas elásticas. Bom, e essas atividades, depois a gente entra em outras atividades do outro capítulo. Depois eu vou estar reforçando com vocês.
Depois eu entro com vocês nessas atividades de fortalecimento muscular e resistência cardiorrespiratória. Nós vamos falar uma a uma das atividades, são 10 atividades, igual eu passei para vocês verem. E vamos estar comentando um pouquinho do livro do referencial teórico que a gente está vendo aqui, do Antônio Roberto Goulart, Jogos Pré-Desportivos na Educação Física Escolar, Linhas de Ensino, Desenvolvimento Motor e Psicomotricidade. Esses livros eu passei para vocês no começo do vídeo anterior, do primeiro vídeo, e depois vou estar referenciando para vocês aqui, mas lá no primeiro vídeo tá lá a fotinha do livro que eu usei para vocês. O jogo deve ser desafiador, com elementos que estejam nem tão distantes nem tão fáceis. A cooperação e a autonomia devem ser trabalhadas na ação do jogo escolar. A estratégia é um fator relevante no processo. Muitas vezes comprometemos erros ao subestimar os alunos quanto à real condição de praticar os elementos das atividades ministradas em aulas de educação física. O professor deve estar atento e observar o nível de dificuldades do jogo ou qualquer atividade que seja aplicada em aula. As múltiplas questões que envolvam a escola necessitam de um trabalho acadêmico e versátil para que ocorra o devido acompanhamento do aluno. Deixa eu ver se eu consigo. É fundamental o cuidado permanente para que os jogos não seja dado sem objetivo pedagógico nenhum. Então, esses jogos precisam ter um objetivo pedagógico, né? Apenas pelo prazer, que não seja assim, só pelo prazer de jogar. Ao contrário, é preciso elevar o grau da complexibilidade das atividades para atingir o objetivo proposto nos termos sugeridos. Certo? Então, não é um jogo por jogar simplesmente, mas sim tem que ter um objetivo pedagógico ali nesses jogos. É importante que seja feito um jogo empolgante, alegre e rico em desenvolvimento, colocando um sentido para o grupo de alunos e para nós mesmos, enquanto os profissionais da área. Qualquer conteúdo que faz parte da aula pode ser bem aproveitado e render uma ótima contribuição se for devidamente estruturado, pensando e articulado nas mesmas proporções, poderá se perder, não atingindo o grau de excelência, caso não haja, por parte do professor, a sistematização devida e necessária. Devemos considerar as 3 dimensões que ele vai mostrar aqui na figura, né, que o autor vai fazer a proposta de uma forma íntegra e levará aos melhores resultados. Aqui o autor ele mostra para nós a dimensão procedimental, né, que é respeitar todos os resultados, resolver os problemas com diálogo, participar e cooperar, integrar nas atividades em grupo, reconhecer e valorizar as atitudes preconceituosas. Daí tem a dimensão conceitual, conhecer das transformações oriundas ocorridas na sociedade em relação aos hábitos da vida, ser sabedor dos modos corretos de execução dos variados gestos corporais e exercício do cotidiano, construção do conhecimento, vivenciar os fundamentos dos elementos básicos dos conteúdos das áreas ginásticas, esportes, danças e lutas, vivenciar jogos e brincadeiras. Então, essa aqui foi as 3 dimensões, né? Educação física, que é a dimensão procedimental, conceitual e atitudinal. É uma constante desenhar os objetivos de cada aula com o envolvimento das 3 dimensões, pensando que a ação motora está ligada à cognição, está dentro de valores e questões afetivas.
Outro tópico importante é a atuação do professor em relação aos alunos mais habituosos, que deve ser orientado para atuar melhor ainda nos jogos, ao mesmo tempo auxiliar na aprendizagem coletiva. Por isso, resultará em possibilidades maiores para todos. Assim, durante o jogo, os alunos menos habituosos podem se sentir mais incluídos no processo de aprendizagem, recebendo apoio do professor e colegas, assimilando a forma mais clara, quais objetivos devem seguir e avançar no seu desenvolvimento e evolução. As práticas do jogo é uma excelente oportunidade para concretizar esse quadro na educação física. Não devemos obrigar os alunos a se comportar desta ou daquela maneira especificamente nos jogos que aplicamos nas aulas, mas sim levá-los a tornar a consciência e a participação de todos os seus colegas na equipe igualmente é importante. Então, tanto quanto a sua participação, né, é importante nessa igualdade de equipe. É primordial a busca de cooperação para a inclusão coletiva, o que deve ponderar diante de busca incessante do resultado positivo, ou seja, cabendo ao educador propor regras que colaborem para tal ação ocorrer com produtividade e sucesso. Vai estar bem lento aqui, mas vamos ver. No âmbito das regras, normas de conduta, postura e cobrança do professor em relação ao aluno e à faixa etária que se encontra. Utilizamos como referência importante o estudo de Jean Piaget, no qual foram propostos níveis de desenvolvimento na prática e na consciência das regras. Evidentemente, a linha de estudo, abordagens, correntes pedagógicas, estruturação e características faixa etárias, normas e condutas de acordo com a idade de desenvolvimento, bem como qualquer outro estudo relacionado, são importantes e servem de apoio para o trabalho, mas não devemos deixar de lado fatores que interferem nos alunos, que são seres em constante adaptação e mudança, ou seja, nós somos e estamos adaptados a modificações que vão, de certa forma, alterar o quadro proposto, inicialmente em tese e em estudos sobre o desenvolvimento humano. O professor de educação física, bem como os demais colegas de profissão, deverá estar atento às diretrizes dos livros dos seus alunos, acompanhando a sua evolução e as dificuldades na escola, para talvez o insucesso seja evitado, fazendo com que seja almejada a formação do cidadão aconteça. Tá demorando para carregar aqui o livro é um PDF. Aqui o autor deixa para nós um quadro dos estudos de Jean Piaget, o nível de desenvolvimento para a prática e consciência de regras. Ele fala das faixas etárias aqui, né? Eu vou falar uma faixa etária para vocês. Do 11, como a gente está vendo a parte de ensino médio, do 11 anos em diante. Codificação das regras, grande interesse pelas regras do jogo, chegando a elaborar estratégia, discutir novas regras. A busca intensa pela vitória, inclusive procurando tirar proveito e superar o adversário dentro dos próprios cumprimentos da regra. E, deixa eu ver, a consciência da regra. Ali é a prática da regra, eu li para vocês, agora a consciência da regra. Obrigatoriedade devida a consentimento mútuo, autonomia. O aluno passa a ter consciência da arbitrariedade e da necessidade de regras mantidas ou modificadas, dos jogos, sendo esse fruto de cooperação, aceitação mútua entre os participantes.
incorre uma codificação democrática. Então, esse foi o jogo de regras com estratégia. Esse estudo caracteriza de forma bem definida como o momento da criança no jogo escolar, né, do adolescente no jogo escolar, cabendo ao professor entender tal fenômeno e usufruir da melhor maneira. Pensando nessas questões, uma das melhores alternativas dentro da aula é o jogo, né? O jogo ele é bem aproveitado pelos alunos, assim, bem, eles gostam muito. É um elemento que serve de base, preparando para o esporte em si, mas também gera alegria e integração, além de trabalhar valores de formação de personalidade para a organização, respeito às regras, fatores éticos e morais. Deixa eu só marcar aqui essa página que depois eu tenho que comentar com vocês. Fica bem mais fácil. Então, até o Moraes. Nas crianças, os jogos proporcionam liberação de energia, acumulando que precisam ser gastos, funcionando uma válvula de escape. No momento da aplicação do jogo, é importante tomar certos cuidados no sentido de não exagerar na exigência técnica da sua movimentação, na execução desses movimentos, né? As aulas de educação física devem utilizar mais. Deixa eu ver aqui onde eu tô. As aulas de educação física devem utilizar mais diversos tipos de jogos com uma sistematização, estruturação e objetivo específico determinados do professor. Oferecer uma atividade prazerosa é uma condição satisfatória. Não devemos ter em mente que o jogo é um conteúdo do programa escolar que atingirá metas, né, e propósitos para essa disciplina, que não podemos esquecer que os estudos estão relacionados com os níveis de desenvolvimento citados anteriormente. No decorrer do jogo, devemos definir e distribuir tarefas, não utilizando regras estabelecidas, mas quando modificadas. Também é importante discutir regras e estratégia, promovendo debates, levantamento de opinião sobre sentimentos e emoções vivenciados durante todo o processo de aplicação do jogo. Portanto, o condutor da atividade, no caso, o professor, deverá valorizar ao máximo o próprio trabalho, absorvendo o aluno seu potencial quando está atuando no jogo escolar. Então, os conteúdos da educação física escolar, embora haja muitas divergências no conteúdo da disciplina, no que se refere aos blocos de conteúdo que se encontra, uma certa concordância entre muitos autores estudiosos do assunto. Talvez o que mude sejam os tópicos ou os temas que compõem cada bloco, né? De acordo com os movimentos determinados culturalmente, regiões do país, costumes ou linhas de ensino, cada ramificação escolar, bem como a própria característica pessoal dos alunos e dos professores. Certo? Então, vamos ver nossas atividades, né? Do fortalecimento muscular e resistência cardiorrespiratória para as crianças com deficiência, para jovens com deficiências graves, né? Dei outro livro para vocês. A gente está comentando e falando também sobre esse assunto. Um pouco de jogos pré-desportivos e algumas atividades físicas para jovens com deficiências graves, né? No seu desenvolvimento motor, incluso a psicomotricidade relacional, né? Aqui fala um pouco também da funcional, que eu percebi que
A psicomotricidade funcional também entra um pouco aqui nessa questão das atividades pré-desportivas, mas continuamos com nossos assuntos. Então, atividades de fortalecimento muscular e resistência cardiorrespiratória. Então, essas atividades, elas envolvem movimento corporal constante, como caminhada, corrida, impulsão de cadeira, de rodas, movimentos contínuos dos membros superiores e inferiores, atividades de treinamentos de força por meio de uso de equipamentos como faixas elásticas, pesos com o próprio corpo, assim como atividades cujo objetivo é sustentar o movimento por um determinado período, são desenvolvidas para manter e aumentar a força muscular e a resistência cardiorrespiratória. Vamos lá, primeira atividade, os foguetes de balão. Vamos falar sobre ela. Conceitos primários. Fortalecimento muscular, resistência cardiorrespiratória. Conceitos secundários, movimentação criativas, habilidades locomotoras, movimentação espacial. O objetivo das atividades: mover-se no espaço rapidamente em direção ao local designado antes que o balão toque no chão. Equipamentos: bombas de encher balão, pode ser interessante ter mais de uma. Balões foguetes, adquirir balões foguetes em lojas especializadas. Preparação: encontre uma área aberta, livre de obstáculos. Procedimentos: reúna os alunos em um canto da área onde ocorrerá o jogo. Enche o balão usando a bomba de encher. Então, após o sinal, solte o balão enquanto os alunos se movam pela área do jogo ou até o outro lado. Uma área designada. Os alunos deverão chegar a esse total, então encher o balão e tocar no chão, antes que o balão toque no chão. Incentive os alunos a se movimentarem de diversas formas ou até outro lado da área. Desculpa, deixa eu falar. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu só entender essa parte aqui, porque eu estou me confundindo também. Incentive os alunos a se movimentarem de diversas formas até que o outro lado da área do jogo, antes que o balão toque no chão. Por exemplo, mantenha uma das mãos levantadas, emite o som de um bicho, cante 5 de 5 em 5, equilibre com o saquinho de feijão na cabeça, galope, corra, salte, escorregue, imite os movimentos bicho, rode cadeira de rodas, siga além, imite os movimentos de alguém. Então, nesses exemplos que a professora deu aqui, você tem que incentivar o aluno a se movimentar de diversas formas, de um lado para o outro da área de jogo, antes que o balão se toque no chão. Então, o balão vai estar no ar e a criança tem que fazer os movimentos antes que o balão caia no chão. Variações para tornar a atividade mais fácil. Peça aos alunos que segurem o balão com os olhos e com os dedos. Então, vão seguir os balões com os olhos, né, com os dedos, para eles saberem onde que está movimentando esses balões. Mova a cadeira de roda dos alunos pela área de jogo. Oriente os alunos a perseguirem o balão. Variações para tornar a atividade mais complexa. Peça aos alunos que adivinhem para onde o balão irá. Discute os conceitos dos níveis de instruções. Incentive os alunos a utilizar os movimentos locomotores mais complexos. Instrua os alunos a tentarem pegar o balão antes que toque no chão. Os alunos permanecerão parados. Quando os balões forem soltos, eles tentarão pegá-los. Questões importantes para avaliação. O aluno se moveu em direção à área designada? O aluno está fazendo os movimentos específicos? Então, é umas questões que vocês tem que estar ali pensando e relevando com os alunos. Esquivando-se das bolhas. Conceitos primários: fortalecimento muscular, resistência cardiorrespiratória. Conceitos secundários: perseguir, fugir, esquivar-se, movimentação espacial, rastreamento visual. Objetivo da atividade: evitar que a bolha de balão toque no corpo soprando para longe.
acertando em algum instrumento, esquivando-se delas. Equipamentos: bolha de sabão, com preparado feito em casa, né? Ou em máquinas geradoras de bolhas. Aquelas bolhas de sabão feitas com detergente, água, né? Que muitos já, quando a criança, fizeram muitas bolinhas de sabão. Preparação: encontre uma área ampla, sem obstáculo. Dica de segurança: não realize atividades em chão de cerâmica, ladrilhos, em piso laminado. O sabão tornará esse tipo de piso muito escorregadio. Procedimentos: posicione os alunos aproximadamente 1,5 metro de distância ou mais da pessoa que irá soprar as bolhas ou da máquina de bolhas. Peça para que essa pessoa produzir uma série de bolhas, aproximadamente 10, enquanto os alunos tentam estruturá-las, acertá-las com um instrumento, como uma raquete, ou desviar na bolha de sabão, movimentando o corpo ou a cadeira de rodas. Você pode dar aos alunos 3 alternativas ou específicas para que eles possam estar utilizando, com base no seu nível funcional. Uma vez que as bolhas de sabão desaparecerem, repita o procedimento. Variação para tornar a atividade mais fácil. Peça aos alunos que estourem uma bolha por vez, né? Oriente os alunos a seguir as bolhas somente com os olhos ou com a cabeça. Use apenas bolhas grandes. Variações para se tornar a atividade mais complexa. Aumente a velocidade da produção de bolhas. Deixe que os alunos produzam as bolhas. Especifique a técnica de esquiva para deixar que os alunos usem. Por exemplo, mover-se para a direita, mover para a esquerda, agachar-se sobre as bolhas. Questões informais para avaliação. O aluno é capaz de evitar ser tocado pelas bolhas? Quantas bolhas o aluno conseguiu evitar? Então, bem interessante. Vamos lá para a próxima. Labirinto de laser. Conceitos primários: fortalecimento muscular, resistência cardiorrespiratória. Conceitos secundários: controle da cabeça, rastreamento visual. Objetivo da atividade: seguir um desenho ou labirinto usando a cabeça para direcionar a luz do laser. Equipamentos: caneta laser, faixa de cabeça para segurar a caneta laser na cabeça. Pode também utilizar um suporte de lanterna de cabeça, fita adesiva colorida. Preparação: crie um desenho de uma parede em branco, usando a fita adesiva, por exemplo, linhas paralelas dispostas na horizontal, na vertical, na parede, criando um labirinto, um desenho, uma forma. Prenda a caneta laser na cabeça na faixa de cabeça. Procedimentos: coloque a caneta laser na cabeça do aluno na posição ligado. Posicione o aluno em frente à parede no qual você mostrou o desenho. Oriente o aluno a controlar a cabeça e seguir o desenho da esquerda para a direita, mantendo o ponto de luz do laser em linhas paralelas, igual tá ali, ó. O aluno está ali sentado na cadeira de rodas, o laser está aqui, e tem que fazer o trajetinho aqui, o trajetinho aqui. Então, vamos ver o que eu parei. Tá. Variações para tornar a atividade mais fáceis. Crie um desenho bem simples na parede, usando formas grandes, instrua o aluno a manter o ponto de luz do laser na figura, usando o controle da cabeça. Ajuda o aluno a aproximar a caneta do laser. Tem que movimentar a caneta laser. Faça uma linha paralela bem afastada. Variações para tornar a atividade mais complexa. Crie um desenho mais complexo, como labirintos. Faça uma competição entre os alunos para ver quem consegue percorrer o desenho mais rápido.
movendo o ponto de luz do laser da esquerda para a direita, enquanto mantém um ponto entre as linhas. Deixe que os alunos criem os desenhos na parede e o falem como eles gostariam que a figura fosse. Mova a cabeça para deslocar o ponto do laser zigue-zague, elaborando na parede. Né? Que foi o que ele está fazendo aqui. Questões informais para avaliação. O aluno é capaz de mover o laser do ponto A para o ponto B? O aluno é capaz de manter o ponto do laser entre as linhas? Então, são questões para a sua avaliação e para você estar definindo melhor ali os conteúdos. Agora vamos falar de mini baseball. Conceitos primários: fortalecimento muscular, resistência cardiorrespiratória. Conceitos secundários: coordenação olho-mão, acertar um alvo, movimentação espacial. Objetivo de atividades: acertar a bola usando o instrumento e correr para a base antes que o outro jogador chegue na área determinada. Equipamentos: um caixote, um cone grande para usar de apoio para a bola, uma bola macia, bambolê, algum material para marcar o local no chão, para usar como base, macarrão de piscina, de barraquete e para usar um taco de beisebol. Preparação: encontre a área de jogo ampla, livre de obstáculo. Com um canto, coloque o caixote e o cone que servirá de suporte para a bola, aproximadamente 6 metros à frente para a direita do suporte. Coloque um marcador para indicar a primeira base, como um campo de beisebol. No centro da área, jogue e coloque um bambolê no chão. Procedimentos: designe o batedor e o restante dos alunos serão jogados no campo. Coloque o batedor de frente para o suporte. Então, os jogadores estarão no campo ali, vai ter o batedor e vai ter os restantes alunos jogando no campo. Coloque o batedor de frente com o suporte, posicione a bola no topo do suporte, né? Então a criança tem que bater, a bolinha entrando nesse topinho aqui, a criança tem que acertar, tem que ter aquela força muscular, né? Vai estar acertando. Faça com que o batedor gire o macarrão de piscina ou raquete para bater e lançar a bola para fora do suporte. Quando a bola é arremessada para frente, o batedor coloca o bastão no chão e se move em direção à base designada. O trabalho dos jogadores de campo consiste em recuperar a bola e tentar chegar no interior do bambolê, para que a bola na mão antes que o batedor chegue até a base. Então, tem que correr antes que o batedor chegue até a base e quem está pegando a bola, né, chega no interior do bambolê. Alterne os alunos para que tenham a oportunidade tanto de bater quanto do jogador de campo. Variação para tornar a atividade mais fácil. Batedores podem empurrar a bola para fora dos seus colos como se fosse batida de bola. Use uma bola maior, uma bola de praia e um balão grande. Ajude os jogadores do campo colocando a bola no colo deles para que eles levem até o bambolê. Disso tudo, vocês têm que ver as dificuldades, as limitações dos seus alunos, como sempre em todas as atividades. Variação para tornar a atividade mais complexa. Lance a bola para o batedor. Use múltiplas bases, primeira, segunda, terceira e principal. Use regras mais tradicionais do beisebol. E assim vai. Questões informais para avaliação. O batedor está batendo na bola para fora do suporte, correndo para a base de forma consistente. O jogador de campo está recuperando a bola e se movendo para o bambolê de forma consistente. São questões que precisam ser feitas e revistas, né, para a sua autoavaliação, para você ver se seus alunos atingiram os objetivos que vocês estavam supondo para eles, tá bom? Daí a gente tem umas atividades para estar trabalhando aqui também, mais atividades sobre fortalecimento muscular e resistência cardiorrespiratória. São bastante atividades que enriquecem nossa
nós como futuros professores, né? Educação especial. Então é muito legal a gente estar aprimorando, estudando sobre esses assuntos, né? Sobre esses jogos, brincadeiras com essas crianças.